E aí, minha rapaziada, faltam 3 semanas para o fim da janela de transferências e o torcedor do Botafogo anda se perguntando: cadê os reforços, John Textor? Até chegaram alguns no início dessa temporada: o Carlos Alberto, o Segovia, o Marlon Freitas, mais recentemente o Di Plácido, em sua maioria jogadores que podem ser úteis ao elenco. Mas a sensação que eu tenho, e acho que o torcedor também tem, é que esse time está mais enfraquecido em relação ao do ano passado. A meta era fazer uma campanha melhor do que a de 2022, quando a gente terminou em 11º, e com o que a gente tem nesse momento, eu acho que a gente tem condição no máximo de igualar o brasileiro do ano passado, o que seria um pouco decepcionante. A gente ainda tem lacunas muito importantes no time titular. O Jefinho saiu, até agora não teve uma reposição. O nosso ponta-direita titular, gostem ou não, também saiu. E os jogadores que entraram também não vêm inspirando confiança. Não que o anterior inspirasse, mas os que estão aqui agora não estão jogando nem metade do que o Júnior Santos estava jogando no ano passado. E eu imaginava que a gente já estaria com o elenco definido agora, dia 14 de março. Né? Tanto que eu falava: Gabiru, esquece essa live da janela, porque o Botafogo já vai estar com tudo arrumadinho, né? Faltando ali 2, 3 semanas para o início do Campeonato Brasileiro. Só que não, meus amigos, só que não. Ainda faltam, lógico que não é terra arrasada, a gente tem uma base, mas ainda faltam contratações pontuais para fazer com que esse time melhore em relação ao de 2022, mas a gente vai falar mais sobre isso depois da vinheta. Então, pessoal, antes de começar a falar sobre o fim da janela de transferências, vou pedir para vocês deixarem um like para o YouTube entender que esse é um conteúdo de qualidade, é muito importante para o crescimento do canal, que aliás já está com 40.600 inscritos. Vamos logo chegar nesses 41 mil, 45 mil, 50 mil. Vocês podem perceber que cada vez o Setor Visitante vem publicando mais vídeos, entrando mais vezes ao vivo também. O canal tá com tudo em 2023, então vamos ajudar, vamos fortalecer e ative as notificações para vocês saberem quando vai ser a próxima vez que vai pintar um vídeo aqui, seja gravado, seja ao vivo, beleza? Posso contar com essa ajuda de vocês? Beleza, vamos embora. Então, Botafogo tá aí nessa janela de transferências com uma postura um pouco mais conservadora, né? Buscando ali uma oportunidade de mercado. Se pintar, o Botafogo vai lá e contrata, mas a gente não tá vendo o Botafogo atacando o mercado como foi no ano passado, né? E, enfim, naquela época o Botafogo realmente precisava reformular completamente o elenco e a gente contratou vários jogadores, gastamos muitos milhões de reais e aí a gente talvez imaginasse que esse ano a gente faria umas 2 ou 3 contratações bombásticas e não é essa a realidade que vem acontecendo. Faltam 3 semanas para o fim da janela e talvez essa seja a minha grande decepção com a SAF do Botafogo, além daquela da comunicação que vocês já estão acostumados a ouvir. Né? Eu critico bastante a maneira como o John e o Botafogo se comunicam, mas eu tenho consciência, não sou um louco, tenho consciência que as coisas estão andando no Botafogo. Né? Vocês puderam ver aí ontem a reforma do gramado, o gramado está quase pronto, isso vai ser bem bacana para o Botafogo conseguir conciliar uma agenda de shows com a agenda do futebol. A gente teve o maior patrocinador master da história anunciado, né, 55 milhões de reais. A gente vai ter agora um fornecedor de material esportivo top, né, que é a Reebok. Ou seja, as coisas estão caminhando, mesmo que não na velocidade que a gente gostaria. Só que talvez seja né, a maneira possível de você conseguir fazer com que o Botafogo avançasse nesse início. Lembrando sempre que o Botafogo tinha uma dívida, tem uma dívida absurda, estratosférica, poucas receitas, então eles obviamente têm dificuldades. Né? E isso está bem claro agora com o que a gente está passando nessa janela de transferências. O aporte aí do John Textor, que a gente não sabe de quanto vai ser, mas é no mínimo 40 milhões de reais, deve acontecer nessa semana ou na próxima. E a gente tem aqui uma expectativa, pelo menos leve, de que o Botafogo, com parte desse dinheiro, consiga fazer algumas contratações. Porque com esse elenco do jeito que está, o time não vai muito longe nessa temporada. A gente tem uma Copa Sul-Americana que aparentemente não é tão difícil quanto as outras competições, mas é complicada, é um campeonato duro. Vocês veem que o Internacional no passado foi eliminado pelo Melgar, o São Paulo perdeu para o Del Valle. Esses times hoje em dia estão muito bem organizados. O caso então do Del Valle é um absurdo.
né, o trabalho que eles vêm fazendo ao longo desses anos. Então o Botafogo, cara, pode até ser considerado um dos favoritos, mas tem outros times com muita chance de vencer essa competição. Então a gente precisava realmente, né, de reforços, talvez um ou dois reforços de impacto. A gente perdeu o Jefinho, que eu sinceramente não esperava perder nessa temporada. Achei que até o Luiz Castro tinha pedido, né? Tem que ficar mais um ano, que ainda vai valer mais grana. E ele acabou saindo para o Lyon e a gente até agora não tem absolutamente nada. Né? Nada, nem para a ponta esquerda, nem para a ponta direita. E o time do Botafogo, né, vem com um desempenho terrível ofensivamente. O Botafogo fez 13 gols até o momento nesse campeonato estadual. Ainda tem os jogos aí da Taça Rio, mas a gente fez 13 gols. A campanha ofensiva, né, o desempenho ofensivo, bastante aquém daquilo que a gente imaginava. A gente tem uma boa base. Botafogo, se você for pegar os titulares, ó, Lucas Perry, vamos imaginar que o de Plácido seja bom. De Plácido, Cuesta, Adrielson, Marçal, Tietê, Lucas Fernandes, Eduardo, ou Gabriel Pires, ou Marlon. Tem que ver como é que o Eduardo vai voltar. Só que aí tem essas duas lacunas. Na ponta esquerda, Vitor Sá. Pro elenco vai, né, jogar uma vez ou outra. Agora ser o titular, o camisa 7, eu acho exagerado. E na direita, botava muita esperança no Sauer, mas não rolou. E você também ali tem o Piazon, que esse aí a gente sabe que não vai rolar. Até pode estar no elenco, não acho jogadores bizarros, bem longe de chegarem perto de Eber Bessas, Angulos da vida. São bons jogadores, mas que não vão levar o Botafogo muito além da 10ª colocação do campeonato. Então a gente tem que reforçar, a gente precisava de um ou outro cara diferenciado e pelo visto não vem. A gente vê as especulações do Botafogo, Ademir, é um bom jogador, nada além disso. Luciano Juba vem fazendo uma tremenda temporada pelo Sport, mas qual que é o recorte que a gente tem dele? Série B, Copa do Nordeste e Campeonato Pernambucano, que também não é grande coisa. Você teve também aí, ligado ao Botafogo, Jamerson, do Guarani, lateral esquerdo. Pode até ser um bom nome, foi eleito o melhor lateral esquerdo da Série B em 2022, para ser reserva do Marçal, ok. Mas a gente esperava mais e acho que esse time do Botafogo pede mais. O Luiz Castro já tinha falado antes, né, de perder o Jefinho, que o Botafogo precisava pelo menos de uns 6 reforços. E talvez ele contasse com o Rafael para essa temporada, achasse que o Daniel Borges poderia ser útil, já viu que esses dois estão numa situação muito ruim, né? Tecnicamente, psicológica também. Então o Botafogo já teve que contratar mais um lateral direito. Acho que de repente precisa até de mais um. Né? E você precisa também do lateral esquerdo, você precisa de um reserva para o Tiquinho Soares. Então são algumas lacunas que o Botafogo precisa preencher, umas mais urgentes e outras não. E o John Textor, quando ele chegou em janeiro e fez aquela live lá no Fogão Net, ele falou que os empresários, né, antes do fechamento da janela europeia, pediam 10 milhões. Quando a janela fechasse, eles iam pedir 5. A janela fechou no dia 31 de janeiro. E a gente teve ali uma oportunidade de conseguir alguém por um valor mais em conta. Só que ele provavelmente deve ter se esquecido ou não se atentou a um detalhe também, porque conforme a janela vai chegando no final, vem aí uma outra taxa, que é a taxa do desespero. O agente, o clube, sabe que você precisa de reforço, que a sua torcida está cobrando, que o time não está rendendo dentro de campo, e para liberar, ele vai pedir mais. Então, se antes da janela ele pedia 10, aí quando a janela europeia fechou ele pedia 5, faltando 2, 3 semanas para a janela brasileira fechar, ele vai voltar a pedir 10. Isso é óbvio. Então, espero que eles não tenham enganado a gente, né, porque seria realmente muito feio, seria uma primeira promessa quebrada com relação à SAF e à torcida do Botafogo, porque até então são pequenos ruídos, né? São ruídos ali da comunicação, de Otex gosta de falar e tal, mas seria decepcionante se o Botafogo iniciasse o trabalho, né, esse Campeonato Brasileiro, com um time inferior tecnicamente ao do ano passado. A gente tem toda uma fase de grupos até a segunda janela abrir. A gente tem, sei lá, 14, 15 rodadas do Campeonato Brasileiro até a janela do meio do ano abrir. E a gente vai com essa mesma estratégia do ano passado, quando chegar ali junho, julho, agosto, a gente vai estar no desespero, vai começar a contratar e vai ficar contando com que o time deu uma nova arrancada até o final. Então acho que o Botafogo, até o momento, está me decepcionando e está abordando mal
essa janela de transferências. Gostaria de saber a opinião de vocês, porque eu já estou bem preocupado. Eu estava super tranquilo e agora estou bem preocupado por conta dessa lentidão do Botafogo, dos nomes que estão sendo especulados aí, no máximo jogadores úteis, e não sei o que esperar desse ano de 2023. Ainda tem muito tempo para a gente conseguir se recuperar. Ainda tem muito tempo. O Botafogo, como eu disse para vocês, tem uma boa base. Precisa de reforços pontuais, mas precisa de 1 ou 2 caras que cheguem aqui para resolver. E a gente, até o momento, ainda não tem, e fica essa preocupação na cabeça do torcedor. Como é que vocês estão, meus amigos? Animados? Será que eu e o Gabiru vamos passar aqui mais 12 horas do último dia de janela? A ver. Galera, deixa o like, se inscreva aqui no canal, que é muito importante, e ative as notificações para vocês saberem quando que a gente vai entrar aqui novamente. Hoje tem siesta do Gabiru às 5 horas da tarde, com a participação da Hanna Santos, que é filha do Newton Santos, e depois eu vejo se eu publico mais um vídeo à noite. Meu ônibus para Vitória sai 10 horas da noite, eu chego lá às 7 horas da manhã, e amanhã estarei com a galera do Espírito Santo, torcendo por mais uma vitória do Botafogo e a classificação, que seria muito importante para a terceira fase da Copa do Brasil. Valeu!